fim do ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de língua portuguesa de número 112. Hoje a gente vai estar falando sobre literatura infanto-juvenil. Então, os objetivos dessa aula são compreender o que é infanto-juvenil e automaticamente aí a literatura infanto-juvenil, analisar a origem desse tipo de literatura, estudar autores aí de destaque na literatura infanto-juvenil e conhecer livros da literatura infanto-juvenil e um pouquinho aí dos seus resumos. Então, os materiais que vocês precisam para essa aula: lápis, caneta, borracha e o caderno da disciplina de língua portuguesa. Pessoal, então o que seria o infanto-juvenil? O próprio nome já nos remete: infanto, infância, juvenil, jovem, né? Infância, jovem, criança e jovem. Então, o infanto-juvenil é tudo aquilo que se refere ao mesmo tempo ao período da infância, da adolescência e que seria aí da juventude. Então, a literatura infanto-juvenil, quando a gente fala infanto-juvenil, a gente está atrelado a esse período da infância, de ser criança, e o período da juventude, da adolescência, que vem logo depois, ok? E daí nisso a gente adentra no conteúdo de hoje, que seria a literatura infanto-juvenil. Então, a literatura infanto-juvenil é aquela feita justamente para esse público aí de crianças e de jovens, tá? Com temas e linguagem apropriados aí para a idade. Então, uma literatura que está focada em temas, principalmente aí temas do cotidiano, em situações, tem bastante comédia na literatura infanto-juvenil, para justamente instigar aí as crianças e os adolescentes. Esse infanto-juvenil, ele está principalmente atrelado mais a essa fase da pré-adolescência, ali 9, 10, 11 anos, tá? Onde a criança está nessa transição aí, infância e adolescência. E como que começou essa literatura infanto-juvenil, tá? Então, a origem desse gênero infanto-juvenil começou lá no século 17, século 18, quando a criança ela vai passar a ser considerada uma criança. Por quê? Hoje a gente tem, né, a gente percebe as fases da vida e nós temos literatura, temos ações, temos jeitos de lidar com cada fase. Só que antes não, a criança ela era vista como um adulto em miniatura, mais ou menos, tá? Ele só era pequeno, mas já tinha que fazer trabalhos e a literatura não tinha uma literatura específica para aquele público, tá? Então, antes disso, durante muitos anos, a literatura se apresenta aí apenas com conteúdo adulto, era feita justamente para adultos, deixando de notar aí uma riqueza bem criativa que poderia ser aí, que seria a experiência da infância. E agora, pessoal, a gente destaca aqui alguns autores e alguns livros deles que estão presentes aí nessa tipologia aí de livros, tá? O primeiro seria o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, então, nasceu em 1882 e faleceu em 1948. Ele foi um escritor e editor brasileiro pré-modernista, então ele é considerado um dos maiores autores das histórias infantis. A obra mais conhecida dele, que com certeza vocês conhecem, é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? É uma obra bem extensa, uma obra aí que compõe 23 volumes, inclusive se tornou série de televisão no século anterior, e temos uma série um pouco mais recente, que foi depois dos anos 2000, que também era O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, um dos volumes, nós temos vários personagens, aí, a Emília, Pedrinho, Visconde, Narizinho, Dona Benta, enfim, que eles vivem em um sítio. Então, né, eles passam por situações, a gente nota bastante situações do cotidiano do sítio, tá? Claro que a gente tem uma mistura aí de fantasia também, como, por exemplo, a Cuco, o Saci Pererê, né, que remete aí o folclore brasileiro também. Então, aqui a gente tem um dos volumes que é o Visconde todo prosa, né? O prosa é conversar, prosear é conversar, ok? E a gente sabe que o Visconde ele é um personagem, né, bastante culto e automaticamente ele fala bastante, né? Ele demonstra muita dessa cultura que ele possui. Aí aqui nós temos um outro personagem que a gente já trabalhou lá no começo do ano, que é o Clive Staples Lewis. Ele, né, mais conhecido por C.S. Lewis, ele nasceu em 1898 e faleceu em 1963. Ele foi, né, um professor universitário
universitário e escritor irlandês. A obra mais famosa dele, que vocês também já ouviram falar com certeza, são aí os livros das Crônicas de Nárnia, tá? Então, são vários volumes aí também que compõem essas crônicas, inclusive crônica, a gente vai abordar nas próximas aulas sobre esse gênero textual. E as Crônicas de Nárnia, muitas pessoas acham que é bem atual, porque alguns filmes foram feitos aí e eles foram feitos atualmente, mas na verdade, olha só, ele faleceu em 1963, obviamente ele fez as Crônicas de Nárnia bem antes desse período. Então, as Crônicas de Nárnia são uma literatura aí bastante antiga da literatura infanto-juvenil. Trouxe para vocês uma das Crônicas de Nárnia, que é o filme mais famoso, digamos assim, das Crônicas de Nárnia, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Aí aqui nós temos uma outra pessoa que com certeza vocês conhecem os livros dele, tá? Que é o Jeff Kinney. O nome dele seria Jeffrey Patrick Kinney, nasceu em 19 de fevereiro de 1971. Ele é um escritor e cartunista norte-americano. Ele é mais conhecido por uma série de livros infantis, infanto-juvenis, chamado Diário de um Banana, né? Na tradução seria Diary of a Wimpy Kid. Que seria o Diário de um Banana, tá? Hoje é uma das literaturas infanto-juvenis mais conhecidas, com certeza. Todos vocês conhecem, muitos já leram, tá? A gente tem disponível aí em várias escolas do município também. E ele é o criador aí da série de livros. Um dos livros aqui, eu já li vários e é o meu favorito, pelo menos dos que eu li até o momento, que é o Caindo na Estrada, tá? O legal do Diário de uma Banana é que ele é extremamente cômico, tá? E é um cômico apropriado para crianças e adolescentes, ok, pessoal? Pessoal, agora eu trouxe uma pessoa aqui bem especial para estar falando com vocês sobre a literatura infanto-juvenil. Esse é o Alessandro Ropelato Filho, ele é meu primo, ele é aluno aí da Escola Básica Municipal da Almir Pedro Cubas e ele gosta muito de ler, já leu muitos livros e ele trouxe 2 desses livros aí, os favoritos dele, que são da literatura infanto-juvenil, e ele vai estar apresentando um pouquinho aí sobre esses livros, ok? Então o primeiro livro é esse daqui, As Aventuras de Mike. Ele é um livro brasileiro criado por Gabriel Dearo e Manu de Gilho. A coleção, que vai lançar o seu 4º livro ainda esse ano, chegou até em Portugal ano passado. E agora eu vou ler um pedaço do livro. Outra coisa que você precisa saber sobre mim. Eu me envolvo nas maiores encrencas, vergonhas e desastres. Eu não posso ver uma vergonha que já estou passando. Deixa eu ver. Aqui, pessoal, a vergonha que ele está passando. Ele encontrou um pano com escrito vergonha e ele está passando vergonha. Quem que é o Mike aí? O Mike é o filho mais velho da família e ele é muito desastrado e distraído e leva muitas coisas ao pé da letra. É um pouquinho, dá para puxar aí um pouquinho com o Diário de um Banana, né, o Mike? Ele é um pouquinho parecido. Legal. Agora a gente tem um outro livro, que é o Rowley Apresenta Uma Aventura Supimpa. Esse é o segundo livro da série do Rowley. Ele é um livro muito legal, pois eles criam um texto e daí eles querem fazer um livro desse texto. E aí eles ficam pensando, como será que vai ser as roupas, os bonecos e produtos do livro? E então agora eu vou ler um pedaço do livro também. Só explica quem que é o Rowley, se vocês talvez já ouviram falar e talvez não lembram. Quem é o Rowley? O Rowley é um dos amigos do Greg do livro Diário de um Banana. Lembram lá do Diário de um Banana? A gente tem o protagonista que é o Greg e o melhor amigo dele é o Rowley. Então tem livros somente aqui, né? Ou tendo como protagonista o Rowley. Então pode ler a partezinha ali. E isso me deixou muito preocupado, porque eu tinha acabado de voltar das aulas de sapateado e precisava sair de casa todas as terças
e quintas à tarde. E o Greg disse que é arriscado criar uma personagem que todo mundo gosta e era do bem, então de repente ela viraria uma vilã. Ele disse que uma mulher grávida que ler só na metade do livro pode decidir pôr o nome na filha de Shivana e depois descobrir que ela é o nome de uma bandida. Olha aqui. Tem a imagem, né, da Shivana deitada ali no hospital, eles vendo ela. Ok, pessoal. Então vocês aprenderam um pouquinho sobre a literatura infanto-juvenil, viram 2 livros aí, tenho certeza que vocês conhecem vários aí. Se não conhecem, com certeza na biblioteca da escola de vocês vão descobrir mais alguns. Então, não se esqueçam agora de realizar as atividades propostas. Até a próxima aula e bons estudos!